A gente segue aqui o JM2 falando de eleições municipais 2020 com a questão da pandemia. Todo o país, claro, teve que se adaptar em diversos setores. Sobre chapas, candidaturas, mecanismos de proteção e outras dúvidas acerca do voto, a gente recebe aqui agora o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. Tudo bem, doutor? Obrigada aqui pelo seu tempo com a gente. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Adriana. É sempre um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan. É mesmo, prazer todo nosso. Doutor, quais são as principais preocupações agora do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal também em parceria, para que as eleições deste ano aconteçam de forma segura? Ontem, inclusive, houve uma entrevista lá da Polícia Federal em Brasília, mostrando novas ferramentas que vão ser utilizadas, né? Ontem eles falaram especificamente da utilização de drones. Então, a preocupação é que a eleição transcorra da maneira mais tranquila, mais calma possível. A gente pode falar alguma coisa em relação à pandemia, mas principalmente em relação às ilegalidades, né? A ferramenta mostrada ontem é justamente para ser utilizada no dia da eleição contra compra de voto, contra transporte de eleitor e contra boca de urna. De uma vez por todas, boca de urna é crime. Fazer boca de urna, que é fazer propaganda eleitoral no dia da eleição, é crime. Então a gente não pode achar que isso não, em alguns lugares acontece, em outros não. É crime em qualquer lugar do Brasil. E a ferramenta que a Polícia Federal mostrou ontem é uma das tentativas de punir quem cometer crime. Certo, a polícia pretende usar cerca de 100 dessas aeronaves, esses drones, que ficam bem à distância, né? Eles são bastante discretos, às vezes nem percebidos, né? Sobrevoando as regiões, mas tem um alcance bem preciso, né? Da imagem, aí pode identificar esses crimes e também deve permitir, nesse momento de pandemia, que os policiais não fiquem presencialmente tendo que circular tão perto, inclusive de pessoas que não estão envolvidas em crime nenhum. É isso mesmo, a informação é que a potência, a capacidade desses drones é tanta que eles podem à distância identificar a placa de um veículo, né, se for utilizado de forma incorreta, o rosto bem distinto das pessoas para depois permitir identificação. Então, essa é a ideia. Agora, vamos lembrar o seguinte, Adriana, no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios e o número que você falou, que é o número que eu ouvi da Polícia Federal, são 100 drones. Então, parece que a alocação desses 100 drones vai ser nos principais centros, nas maiores cidades, onde os juízes eleitorais informarem, né, que nas eleições passadas houve maior problema, houve uma maior quantidade de ocorrências, né, dessa natureza, ocorrências criminosas, porque por enquanto não vai dar para fiscalizar os 5.500 municípios do Brasil inteiro. Pois é, são muitos, né? Agora, doutor Alberto, o senhor falava pra gente sobre alguns desses principais crimes eleitorais, que são compra de votos, boca de urna, transporte de eleitores. Como se caracterizam esses crimes individualmente e quais as penas para eles? Compra de voto está expresso no Código Eleitoral, que é crime também, na própria lei das eleições, significa você oferecer alguma vantagem em troca do voto. Folcloricamente a gente diz, né, que tem candidato que oferece telha, oferece tijolo, oferece dentadura, oferece par de sapato. Qualquer vantagem em troca do voto caracteriza crime. Isso está previsto no Código Eleitoral e na própria lei das eleições. Então, essa é uma espécie que precisa ser combatida, não só no dia da eleição, né, ao longo de toda a campanha eleitoral. Então, eu estava acompanhando a programação. Qualquer eleitor que se sentir de alguma maneira convidado a participar desse crime, né, for oferecido algum bem, tem que denunciar. Denuncia pelos caminhos que existem, denuncia através do Ministério Público ou da própria polícia, né? Então, esse é um crime que precisa ser combatido, a compra de voto. Outro crime é o transporte de eleitor. É comum, infelizmente, não nos grandes centros, nas grandes cidades, mas é comum nas cidades menores, que aqueles eleitores que tenham mais dificuldade para chegar até a escola, chegar até o colégio eleitoral, onde vai fazer a sua votação, né, tenham oferecido carona, entre aspas, né? Na verdade, é um transporte e em troca, acaba isso acontecendo em troca de voto, que não é comum. Os relatos, né, são bastante importantes e detalhados nesse ponto, que eu entro numa van, eu entro num micro-ônibus e dentro dessa van, desse micro-ônibus, vai ser distribuído
devido à propaganda eleitoral no dia da eleição. Então a gente tem a boca de urna e tem o transporte ilícito do eleitor para votar, em troca do voto. Então, se você quer uma carona, você eleitor, tem dificuldade, mora na zona rural, mora longe, não tem problema nenhum você aceitar uma carona ou você pedir uma carona, mas não pode trocar essa carona pelo voto, ou ninguém pode oferecer para você essa carona em troca do voto. Eu vou transportar você aqui na minha van ou nesse micro-ônibus, sou eu que estou pagando, então em troca você vota nesse candidato, aí recebe lá um santinho para votar. É um outro crime, né, de boca de urna e transporte de eleitor. E a própria boca de urna em si, né, que a gente vê às vezes, a gente vê as imagens, né, aquela sujeira no chão, o pessoal distribuindo santinho ou jogando santinho no chão. No interior o pessoal chama isso de forração, né? E agora essa foi uma das mudanças da lei recente, então isso agora é crime, você simplesmente jogar o material no chão. Então tudo isso tem previsão expressa na lei, daí entram os drones para fiscalizar, tentar identificar quem é que está jogando esse material, quem é que está abordando o eleitor indevidamente. Então tudo isso faz parte do combate ao crime no dia da eleição. Agora, só para lembrar, Adriana, ninguém precisa ficar sisudo com cara feia na fila da votação, não. Não posso olhar para o lado, não posso perguntar para a pessoa como é que está passando o dia, porque isso é boca de urna, não. Eu não vou falar de candidato, vou falar de outra coisa. Olha, está chovendo, o sol está bonito, depois daqui a gente vai fazer um churrasco, vamos cuidar da pandemia, né? A gente pode conversar, não precisa ser sisudo, não. Agora, não pode pedir voto na fila no dia da eleição, né? É verdade, legal essa observação. Agora, doutor, para entender um pouquinho melhor essa história da boca de urna, eu posso ir votar, por exemplo, com uma máscara com o número do meu candidato, ou com a camiseta com a foto, o número do meu candidato, bottom, bandeira eu não posso segurar muito perto do local da votação? E se eu estiver cometendo esse crime de boca de urna, o que acontece? Boa pergunta essa. A lei, Adriana, fala expressamente que no dia da eleição é permitida a manifestação individual e silenciosa. Isso é o que diz a lei. Individual é uma pessoa só. Significa que se juntarem duas pessoas com a mesma identificação do candidato, já é ilegal. Silenciosa significa nada de usar megafone, caixa de som, amplificador de som, esse tipo de coisa, né? Silenciosa. Então, e aí a lei, mais para frente, fala expressamente o que é possível, né? E aí eu respondo as suas perguntas objetivamente. Essa manifestação individual e silenciosa vai ser revelada através do uso de uma camiseta pintada, o uso de um adesivo na minha camiseta, de um bottom na minha camiseta. Isso é possível, sim. Mesmo a bandeira, Adriana, a legislação permite, desde que seja individual e silenciosa, porque é a manifestação da minha decisão, é o meu candidato. Eu sou cidadão brasileiro, a Constituição me garante a liberdade de manifestação, de expressão. Agora, eu não vou ficar fazendo propaganda. Agora, posso levar um bottom aqui no meu peito? Posso levar um adesivo na minha camiseta? Pode, mas vai votar e vai embora. Não vai ficar fazendo como o ministro Aires Brito dizia lá no STF, né? Não vai ficar fazendo saracoteio na escola, na sessão eleitoral. Mostra que aquele é o seu candidato, coloca o adesivo dele, um broche, um bottom, vai votar e vai embora da escola. Se eu tiver a bandeira, como você perguntou, eu uso a bandeira, vou para minha casa e vou embora. Eu estou manifestando individualmente a minha vontade. Isso não é considerado boca de urna. Agora, uma pergunta importante, Adriana, e eu aproveito a oportunidade, no dia da eleição eu já tenho um adesivo do meu candidato no carro, que a gente pode, agora eu já estou vendo bastante adesivos na rua. Eu tenho que tirar o adesivo do meu carro quando eu for votar? Não. Se o adesivo já está e o carro é o seu meio de transporte, você vai pegar o seu carro, vai parar próximo à escola, não vai atrapalhar o trânsito, né? Vai votar, vai pegar o carro e vai embora para casa. Então você não precisa tirar o adesivo que está no carro. Agora, a lei é bem clara, não pode fazer carreata. Então não vai juntar o seu carro mais 2 ou 3 e sair passeando pela cidade. Não, é o seu transporte para você ir votar, você votou, vai para casa, não precisa tirar o adesivo. Perfeito. E doutor, se eu fizer esse saracoteio aí que o senhor falou, acabar cometendo crime ali, sabendo ou não, o policial vai me ver lá do drone, vai mandar uma viatura, um policial presencialmente lá me abordar, e aí eu vou para a delegacia, eu vou ter que pagar uma multa, eu posso ser preso. E se o senhor puder também, fala pra gente um pouquinho com relação a quem tiver esse ano especialmente com a Covid-19 ou com sintomas, o que faz no dia de votar? Então, primeira pergunta,
é crime, a lei fala que a punição é de 6 meses a 1 ano de detenção, então boca de urna, né? 6 meses a 1 ano de detenção e pode ser convertido em serviços comunitários, né? Prestação de serviço à comunidade. Agora, é passível de prisão em flagrante. Então, aquele que for flagrado cometendo esse crime vai ser conduzido à delegacia, à autoridade policial e vai ficar detido. É passível de prisão em flagrante, sim. Então, melhor não fazer, né? Ainda que o drone não exista na minha cidade, eu estou cometendo crime, qualquer um pode denunciar. Hoje em dia, qualquer celular faz vídeo, né? Então, vai ter lá um vídeo que vai mostrar o meu comportamento e eu vou ser processado. Então, a pena é essa. Em relação à Covid-19, a orientação do TSE é lógico, né? Sair de casa sempre com a máscara, ninguém vai poder entrar nas escolas sem a máscara, haverá álcool gel à disposição para o eleitor higienizar a sua mão, né, as suas mãos na entrada da sala e na saída da sala. A recomendação é que leve cada um a sua caneta, haverá caneta disponível, mas essa caneta pode ser usada por 10, 15, 20 pessoas naquele momento. Então, se eu levar a minha, melhor, que só eu uso. O documento vai ser exibido para o mesário, documento de identificação. O mesário, a ideia, a orientação é que o mesário não toque o meu documento, eu vou exibir, né? Exibir o documento, não vai tocar. Então essa é a ideia, e na hora da urna eletrônica a gente vai ter que digitar nos botões, né? Então esse botão não vai poder ser higienizado toda vez, porque senão poderia gerar um defeito na urna, um problema. A gente ainda tem urna eletrônica, um dia quando a urna for digital, se for o caso, a gente vai né, colocar lá os números e não é botão mecânico. Então, mas depois que eu digitar, vai ter o álcool gel. E a última orientação, lógico, é quem tiver com os sintomas os dias antes, 14 dias antes, ou quem tiver com febre no dia da eleição, ou quem tiver com sintoma no dia da eleição, vai poder, não deve ir votar, não é? Para não correr o risco de contaminar outras pessoas, e vai poder justificar essa ausência nos 60 dias seguintes. Então, a partir do dia seguinte, se a eleição é dia 15 de novembro, a partir do dia 16 de novembro, esse eleitor que faltou por sintomas vai poder justificar sem problema nenhum, sem pagar multa, sem nada, vai poder justificar a sua ausência nos 60 dias seguintes. Bom, o doutor Alberto Rolo sabe tudo, né? Vou ter que fazer essa pergunta. Então, o voto esse ano dá uma impressão de ser quase facultativo, doutor? Olha, Adriana, esse é o receio do TSE. O ministro Barroso deu várias entrevistas sobre isso, que a gente passe essa impressão. Eu procuro sempre, nessas oportunidades que eu tenho, e aqui falar para os milhões de internautas ao Jovem Pan, sempre procuro apelar para o bom senso e lembrar que democracia também é importante. É lógico que a saúde é importante, o emprego é importante, garantir a renda é importante no momento de pandemia, mas a democracia também é importante. A gente vai decidir quem vai cuidar da nossa cidade pelos próximos 4 anos, vai cuidar dos buracos, do transporte público, das creches, do posto de saúde, e os vereadores que vão fiscalizar quem não trabalha direito, né? Então, é importante participar da democracia. Agora, lógico, não dá para a gente não dizer também que o TSE está facilitando a justificativa, né? Agora, a justificativa não é simplesmente eu ir no cartório eleitoral nos 60 dias posteriores à eleição, ou até não ir, né? Mandar e-mail, porque o cartório não está atendendo presencialmente, mandar e-mail dizendo, olha, eu não votei porque eu estava com febre, eu estava com sintoma de Covid. Não vai ser tão simples assim, vai ter que ter um atestado médico, né, alguém que me examinou, que vai ter capacidade profissional de dizer que eu faltei por causa disso, não fui votar por causa disso. Então, para não ficar justamente essa impressão de que eu vou se quiser e se eu não for não vai acontecer nada. Não, é obrigação, eu prefiro ver como um direito, mas é obrigação, que o voto é obrigatório, e a gente tem que participar, Adriano. Legal, muito legal esclarecer isso. Doutor, ainda sobre isso, só para encerrar o dia do voto, o horário de funcionamento ali para poder ir votar segue o mesmo? Vai ser diferente esse ano também para poder distribuir melhor o agrupamento de pessoas? E aí também te pergunto sobre urna, o senhor falava agora há pouco sobre ela ser ainda esse estilo manual, mecânico. As urnas são seguras? Vamos lá. O horário de votação, então, foi ampliado justamente para atender essa necessidade que você falou, dividir um pouquinho mais o horário. Então, começa às 7 horas da manhã, o horário normal é às 8. Esse ano vai começar às 7 horas da manhã, um pouquinho mais cedo, e há uma preferência do horário das 7 às 10 para as pessoas do grupo de risco, as pessoas com mais idade, pessoas que têm alguma outra doença, né? Então, é uma preferência, não é proibição.
Todo mundo pode votar das 7 da manhã até as 5 da tarde. As urnas fecham às 5 da tarde. Mas a preferência das 7 às 10 é para as pessoas mais idosas do grupo de risco, ou dos grupos de risco, das 7 às 10. Mas ninguém está proibido de ir às 7 horas e votar, tá? E o outro raciocínio sobre a urna eletrônica. Eu não tenho dúvida, depois de todos esses anos eu participei, assisti palestras, ouvi palestras, que a urna eletrônica é 100% segura, não é 99,9%. É 100% segura. Tem muita fofoca. Ontem, Adriana, eu vi uma fofoca de um candidato de uma cidade que está dizendo que pagou 5 milhões de reais para comprar a votação e ele ser eleito. Mentira! Isso não acontece. A urna eletrônica tem mais de 30 itens de segurança. Se eventualmente alguém romper um, tem mais 29. Se romperem dois, tem mais 28 e assim por diante. Então tem mais de 30 itens de segurança. E você sabe o que me chama muita atenção, Adriana? É a emissão do boletim de urna depois que termina a votação. O boletim de urna é emitido às 5 horas da tarde, depois que fecha a votação. Esse boletim de urna é emitido na hora e fica lá na sala. Todo mundo pode ter QR Code, todo mundo pode ir lá e copiar esse boletim de urna. E esse boletim de urna das 5 horas da tarde tem que ser exatamente, os resultados tem que ser exatamente os mesmos daquele que o TSE vai divulgar depois às 8 horas da noite, 9 horas da noite. Ou seja, não vai ter manipulação de dados entre as 5 horas da tarde e as 8 ou 9 horas da noite. Esse é um dos itens que mais me chama a atenção. Se alguém quiser colecionar todos os boletins de urna do Brasil inteiro e depois somar manualmente, o resultado tem que ser exatamente igual àquele que o TSE vai divulgar às 8 ou 9 horas da noite. Mas esse é tem mais 29 itens, Adriana, para dar tranquilidade e segurança para o povo brasileiro. Que bom saber. E, doutor, para a gente encerrar, desculpa segurar tanto o seu tempo, te agradeço desde já. Vamos falar só sobre, me passa direitinho as datas para quem nos acompanha, nossos ouvintes, as datas do primeiro e segundo turno direitinho, então, ficaram decididas. E sobre esse número de candidaturas, o volume esse ano, muitos candidatos se inscreveram para se candidatar, essa janela já fechou, né? E muitas candidaturas foram indeferidas. A gente até acompanha aqui na Jovem Pan um candidato usando o próprio nome da Jovem Pan para tentar se promover. Quais são os erros, principalmente, que esses candidatos cometem, que eles acabam tendo a candidatura indeferida e ainda podem ter candidatos vivendo essa situação de não poderem se candidatar, concorrer à eleição? Então, vamos lá. As datas da eleição então mudaram, né? Primeiro turno, 15 de novembro, das 7 da manhã às 5 da tarde, como a gente acabou de falar. Então, 15 de novembro é um domingo. E o segundo turno, onde houver, vai ser no dia 29 de novembro. Diminui o intervalo. Normalmente o intervalo entre o primeiro e o segundo turno é de 3 semanas. Desta vez o intervalo vai ser só de 2 semanas. Então, 15 de novembro o primeiro turno, 29 de novembro o segundo turno, onde houver. E o horário é o mesmo, das 7 da manhã às 5 da tarde. Em relação às candidaturas, o TSE divulgou um número recorde de candidaturas este ano de 2020. São mais, eu tenho um número quase exato, são mais de 533 mil candidaturas no Brasil inteiro. Nossa. 533 mil. É muita coisa, Adriana, no Brasil inteiro. Aí a notícia dessa semana foi: 10 mil ou 15 mil tiveram seus registros indeferidos. Em algum momento que eu tive a oportunidade de falar, eu falei, mas perto dos 533 mil, esse é um número ainda muito inicial, né? Está muito no começo de julgamentos, né? Porque são 533 mil. Agora, dentro desse número que foi divulgado, se não me engano foram 10 mil, a maior incidência foi falta de documentação. A gente sabe que o candidato tem que cumprir as condições de elegibilidade que estão na Constituição e não pode estar inelegível. Aí entra a lei da ficha limpa. Então, como é que eu provo isso? Juntando documentos. Que eu tenho meu domicílio eleitoral, que eu não tenho processo, que eu nunca fui condenado, juntando documentos. E tem candidato que não juntou esses documentos. Então, os indeferimentos não são porque o candidato é ruim, porque o candidato não merece a confiança do eleitor. Os indeferimentos, a maioria, é simplesmente porque o candidato não juntou documento. E aí também tem outro problema, né? A gente pede esses documentos na própria Justiça, e a Justiça está trabalhando num sistema remoto, né? Por causa da pandemia. Então, uma certidão que às vezes demorava uma semana, 15 dias, tem candidato que pediu a certidão faz um mês e meio, e a certidão não saiu ainda. E aí o juiz não tem outra possibilidade senão indeferir, né? Então, indefere por falta de documento. Agora, lógico, essa decisão é da primeira instância, cabem recursos dessas decisões, então esse número ainda pode melhorar. De repente, nesse intervalo do recurso, o candidato consegue a certidão, ele consegue então no tribunal ser candidato novamente. Por isso o eleitor tem que tomar cuidado, não é só porque está lá indeferido
indeferido com o recurso, né, que aquela pessoa não vai ser candidato. Pode ser que o recurso seja admitido e aí ele volta a ser candidato normalmente. Mas esse número ainda é muito pequeno, Adriana, para a gente ter uma amostragem realmente válida. Vamos chegar aí perto desses 533 mil julgamentos. Nossa, que interessante, quantas informações e tão bem explicadas, esclarecidas. Essa entrevista foi muito boa, graças ao senhor Alberto Rolo, doutor, advogado especialista em direito eleitoral. Obrigada, viu, pelo bate-papo. Boa quarta-feira para o senhor e até uma próxima, tomara que em breve. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Bom trabalho para você e para todos os amigos da Jovem Pan. Obrigada.